Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje as aulas foram, top, a participação de vocês maravilhosa no chat. Gostaria de dizer parabéns novamente, tá? E aqui com a gente está a professora Márcia de novo. Bem-vinda, professora Márcia. Obrigada, professora Sinara. E vamos embora para essa aula maravilhosa, pessoal. Bate palma, chama essa coragem, porque vocês sabem que eu gosto. É verdade, está faltando um personagem aqui nas nossas aulas que eu estou sentindo falta dele. Eita, atrasou. Hoje ninguém perguntou por ele. Ah, porque ele é uma estrela, viu, professora Sinara? Ele é uma estrela e assim... Vamos ver, né? Se ele aparece. Se aparece, né? Ninguém lembrou dele hoje. Gente, ó, agora que o Bruno botou aqui, ó. Olha ele aí! Só foi você chamar, Bruno! Ele chegou, minha gente, reinando! Lindo, maravilhoso, O Aquiles também. Olha, tô vendo ele ali, ó, azulzinho, com as penas bem coloridas. Muito bem, Carijó, seja bem-vindo também, tá, Carijó? Tava com saudades suas. E aqui a nossa intérprete, que é a Midian, seja bem-vinda também. E a gente vai ter uma aula maravilhosa de ciências, que a gente vai fechar esse ciclo de seres compositores, seres produtores, seres decompositores, seres primários, aquela história da cadeia alimentar que a gente estava conversando, lembra? E a gente vai falar mais um pouquinho hoje sobre esses seres decompositores, que não deu tempo, professora Márcia, de terminar na outra aula, você acredita? Acredito. A gente começou aqui a conversar, olha, aí eu fui me perdendo, aí eu fui falando dos bichinhos fofinhos, que hoje tem bichinho fofinho também, tá? Então, gente, como a professora falou, a professora Márcia disse, preste atenção, acorda, chama a coragem, que hoje é o último dia das nossas aulas aqui dessa semana, e eu quero vocês ligadinhos aqui, tá? Lembrando que a gente está aqui no ao vivo, mas vocês também podem baixar pelo QR Code o nosso aplicativo, pelo celular ou pelo tablet, entrar no ao vivo, conversar ali com a professora Márcia, perguntar, tirar suas dúvidas, mas não deu tempo de assistir a nossa aula? Vai lá no nosso canal do YouTube, gente. Tem um monte de aula divertida para vocês assistirem e vocês vão gostar bastante. E olha que coisa mais fofinha, professora Márcia. Um beija-flor. Lindo, né? Ah, é sim. Que Não imagem linda, que imagem linda. Eu quis trazer ele, porque eu amo o beija-flor, porque quando eu estava me inspirando, professora Márcia, para trazer um bichinho, passou um na minha frente. Eita, que legal. Aí, então ele quis dizer, sou eu que você vai falar. É verdade. Não é? Olha que ser lindo, gente. Beija-flor, por que ele tem esse nome? Porque ele come néctar de flores, ele se alimenta através das flores ali, ó, tá vendo? Ele está se alimentando ali. Então a pessoa diz que ele está beijando a flor. Lindo, né? E olha só, os beija-flores, como a gente está vendo ali, tem de todo tipo, de todo gosto, tá certo? A gente vai ver vários diferentes por aqui. Eles são da família Trochilidea. É um nome diferente porque está em latim. Lembra que eu falei para vocês que o nome das famílias vem em latim na biologia? Porque eles usam essa nomenclatura para facilitar o serviço para eles. Então, olha ali, aquele que lindo, aquele ali já é azul, aí tem umas penas meio esverdeadas, tem um roxinho ali no fundo, mas ele é muito bonito também, não é verdade? E olha só, ele mede de 6 a 12 centímetros, ele é bem pequenininho, tem os que são menores do que a palma da sua mão. Ele é um animal muito delicado. Eu peço para vocês tomarem cuidado se vocês verem um beija-florzinho aí voando perto da casa de vocês. Podem observar ele de longe, não tenta pegar, que o bicho é silvestre, ele tem que viver na natureza, ele não é um animal de cativeiro, ele não se adapta a cativeiro, tá certo? E olha só, outra característica desse beija-florzinho ali, ó, tem mais de 360 espécies, mas a maioria dessas espécies são encontradas aqui nos trópicos, que são nas regiões quentes, como aqui no Brasil. A gente tem beija-flor em todo canto do Brasil, tá certo? E ele é um animal muito diversificado que a gente encontra em boa parte do globo. Mas ele é tão fofinho. Olha só esse como ele é diferente também, ó. As penas dele já do topo da cabeça é azul, aqui do papo é um roxo cintilante, professora Márcia. Olha só. Lindo. Esse aí tá lindão, esse né? está muito lindo. Inclusive, em cima também, né?
Assim, ele meio é cintilante. muito Quando ele vira, a bonito, gente né? percebe A muito. gente vê como a natureza da gente é maravilhosa, gente. Olha só que animal lindo. E esse Nossa, aqui, a ó. Ana dizendo que é um bicho feio. Foi, Ana. É o gosto dela, né? Eu acho ele fofinho, Ah, eu lindinho. também acho. Olha só, eles podem voar em um ponto fixo, pairando no ar. Vocês têm noção que ele fica lá, ó, paradinho no ar, parecendo um helicóptero, paradinho lá e ele tá voando. Pronto, ali a gente ouviu até um cantando, olha, ele tá reclamando com a Ana, que chamou ele de feio. Não sou feio não, tá? Foi o que ele tá dizendo ali. E olha só, alimentam-se de néctar de flores e também de pequenos animais. A gente está vendo um ali, ó, ele está se alimentando nesses comedouros que as pessoas colocam, tem o hábito de colocar em jardins, professora Márcia, que são bebedouros, alguns têm com comida própria para esses bichinhos. Ele tá Inclusive, ali, tem gente que coloca até açúcar na água, porque eles gostam do docinho, né? É Aí eles, isso. só para enfeitar lá a sua área, para eles virem lá se alimentar, né? Então, lindo esse ali se alimentando. E olha só, o coração, que aqui é separadinho, tá? Dessas aves, movimenta-se em batimentos de até 1.260 batimentos por minuto, gente. Ele bate muito acelerado o coraçãozinho dele. Ele não é que nem o do ser humano. O ser humano é de 120 batimentos por minuto. O do beija-flor chega a 1.200, é multiplicado por 10, não é verdade, professora Márcia? É sim, eu já estou me imaginando assim, meu coração batendo desse jeito, eu teria que andar, nem eu correndo numa maratona, se eu aguentasse, né, gente? Correndo na maratona, ai meu Deus, eu ia ter um ataque cardíaco. É, ele é muito fofinho. Eu não sei se dá para vocês repararem a linguinha dele aqui, ó, saindo, que ele tá se alimentando, aí ele tá botando a língua para fora, que ele tá saboreando ali o néctarzinho que ele pegou dessa... Olha, ó, professora Márcia, outro alimentador, o que a gente tá vendo ali, ó, de plástico, esse aqui, provavelmente colocaram lá um alimentozinho para ele, tá vendo? Pois é. Ah, eu adorei falar do beija-flor. E olha, vou terminar com essa imagem aqui linda dele, professora Márcia, ele se alimentando ali da flor. Maravilhosas Tá vendo essas ele imagens. pairado ali? Ele tem uma hora que ele paira ali, ó, ele fica paradinho e tá ali, ó, batendo as asinhas. Olha só, paradinho, ó, batendo, tá vendo? Que coisa impressionante, né? Um animal maravilhoso. A natureza é perfeita, gente. Não posso falar nada da natureza, a não dizer que ela é perfeita. Então, vamos fechar o nosso assunto, que a gente já viu aqui bichinhos bonitinhos. Na próxima aula eu vou trazer um bicho assustador. Para quem gosta de bicho assustador, eu vou trazer um assustador, tá certo? Eu prometo. Então, olha só, a gente falou muito de cadeia alimentar esse mês, não foi? A gente falou dos seres produtores, que são os que produzem os alimentos, os consumidores da primeira ordem, que são os que se alimentam dos produtores, e os consumidores da segunda ordem, que se alimentam dos consumidores da primeira, ou até mesmo dos seres produtores. E também a gente falou que todos esses seres vão entrar em processo de decomposição, e que quando eles entram em processo de decomposição, quem entra em cena aí são os decompositores, que ajudam essa matéria orgânica a virar sais minerais que vão para a terra, que aí as plantas pegam esses sais minerais com a ajuda da água também, da iluminação da luz solar ou de luz, qualquer luz que seja, e criam um processo da fotossíntese e aí começa o ciclo novamente. Estão lembrados que a gente falou isso aqui, né? Eu falei isso, professora Márcia, várias vezes. Então, ficaram com alguma dúvida aí? Não, apenas uma observação aqui, tá? Porque o Lucas disse que ele gosta de bichinho fofinho. Acho que você falou aí do bicho assustador, né? Mas Lucas disse que gosta do bichinho fofinho, viu? Fica deixa, né, Porque Lucas? assim, Lucas, eu tento variar. Porque eu só trouxe os fofinhos nas últimas aulas e eu queria trazer uma coisa diferente. Mas eu vou ver um bem legal para trazer para vocês, tá certo? Uma curiosidade assim bem legal para vocês conhecerem. Então, quando a gente fala desses seres decompositores, eu mostro sempre para vocês essas imagens de plantas que estão com fungos ou que estão com bactérias e protozoários ali se alimentando. A gente sempre traz, gente, com fungos. Por que com fungos? Porque fungos são mais visíveis aos olhos nus. A gente consegue observar aqui que esse tronco, por exemplo, tem vários cogumelos, que são esses
essas protuberâncias aqui, coloridas, em cima dele, que elas estão se alimentando daquele caule morto de uma planta. Então, aí a gente consegue observar melhor esse processo de decomposição, tá certo? E olha só, esses seres decompositores, eu falei para vocês que tinham 3 tipos. Eu não sei se vocês lembram, eu comentei aqui com vocês. Mas olha só, todos esses seres vivos que a gente conhece, um dia morrem e acabam entrando justamente nesse processo de decomposição, não é verdade? Que é aquela questão do apodrecimento. Eu não falei aqui que existem outros animais também que se alimentam desses seres que estão nesse processo de apodrecimento, porque é comum também. Existem, por exemplo, insetos que gostam de se alimentar de alimentos podres, tem animais também que se alimentam de animais e frutas e verduras que estão no processo de apodrecimento. Mas aqui a gente está focando nesses seres decompositores que são quais? Será que vocês lembram? Será? Diz aí para a professora Márcia, porque pode ser que, não sei, né, professora Márcia? Pode ser que eles tenham esquecido. Pois é, eu só sei que também aqui, ó, a Ana tá sugerindo para você que você traga aí a raposa, viu? Aí aí o Lucas disse que a raposa não é assustador, não. Então acho que tá tudo bem, né, Lucas? Ah, agora o Luiz já chegou com tarântula. Olha pra isso. Ainda pedindo, por favor, Luiz. Será que eu trago uma aranha? Vamos Luiz. pensar. Eu vou pensar e eu vou dizer depois pra vocês, porque eu gosto de fazer a surpresa. Então, olha só, existe no ambiente o que eu estou falando sempre, fungos, bactérias e alguns protozoários que se alimentam de restos ou cadáveres dos seres produtores e consumidores. Lembra disso, tá? Eles ajudam no processo de decomposição. E esse processo é importante porque é o processo de transformação da matéria orgânica em minerais, que podem ser assimilados pelas plantas para a produção de matéria viva. Gente, a gente está aqui falando de conceitos da biologia, a gente estuda ciências, a gente está no 4º ano, então a gente tem que começar a falar os termos corretos. Como a professora Márcia sempre pede para vocês falarem qual é o nome do sinal, qual é o nome da operação. Então, a gente está preparando vocês para quando vocês chegarem no ensino fundamental 2, que vão ser mais cobrados esses termos. Então, é importante você lembrar quando a gente está falando, tá? Ah, aquela coisa, não existe aquela coisa. Não existe qualquer forma de falar, a gente tem que falar da forma correta, tá certo? Então, vai memorizando aí, que vocês já estão grandes, não é, professora Márcia? Já estão no 4º ano. É, sim. E já tem que dar o exemplo aqui. Pois é, tem que mostrar serviço, viu? Vocês sabem que eu gosto que vocês mostrem serviço. Então, gente, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês também que este processo é necessário para fornecer aos ecossistemas os compostos necessários ao desenvolvimento dos produtores primários, que são as plantas, que produzem seus próprios alimentos, tá certo? E olha só, e também esse processo ajuda o quê? A libertar o material que, se acumulado, poderia prejudicar a nossa natureza, porque a gente não tem estrutura, a gente não teria mundo suficiente para aguentar todos os seres vivos desde o princípio até hoje. A gente não teria nem como andar, gente. Porque imagina, a gente está aqui vivendo com o resto de dinossauro, professora Márcia. Ai, não ia dar não ia dar certo não, viu? Ainda bem que existem os seres decompositores. Isso mesmo. A gente ia estar andando num monte de sujeira, professora Sinara. Isso mesmo, a gente não ia ter espaço para andar, não ia ter como se locomover, minha gente. Ia ser muitos restos que a gente ia ter que conviver aqui na nossa sociedade. E quais são esses seres que podem entrar em processos de decomposição? São esses 4 aqui que eu estou botando aqui novamente. São os animais, as plantas, dejetos e outras excreções desses animais e plantas e os restos de comida. Então, diquinha importante da professora Sinara. Quer que aquele seu alimento dure mais? Você tem que cozinhá-lo e armazená-lo em temperatura baixa, em temperatura fria. Por isso que a gente utiliza a geladeira. A geladeira é um item muito importante para quase todas as pessoas, porque a gente pega esses itens,
coloca dentro da geladeira e ele se armazena, ele dura por mais tempo, porque ele não entra nesse processo de decomposição. E você, quando vai se alimentar, tem que tomar cuidado também com o que você tira da geladeira, porque existe muita intoxicação alimentar, muita gente fica com aquela dorzinha na barriga, porque está comendo alimentos que passaram do tempo que a gente poderia se alimentar, ou até mesmo alimentos vencidos. E é outra dica, tá? Vai no supermercado, vai no mercado, vai fazer compras, olha a data de validade do produto. Todo produto tem uma data de validade, você tem que ficar de olho naquela datinha que fica lá no produto, para saber se já passou do prazo ou não, para poder se alimentar com ele e não ter problemas de saúde, tá certo? E quando eu estava falando para vocês, eu falei desses seres aqui, que são os seres decompositores, e eu mostrei, só que eu parei em um porque não deu tempo. Então, eu já falei das bactérias e eu já vou passando. Só vou mostrando as imagens aqui para vocês ir relembrando do que a gente já falou aqui, ó. Que eles são micro-organismos também e que eles estão entre as primeiras formas de vida. Essa parte aqui eu já falei, não foi para vocês? Estão lembrados? Então, e eu falei também dos fungos, que os fungos já são mais visíveis para a gente no nosso olho nu, que a gente encontra ele em formato de bolores, quando está aquela chuva, aquele clima frio, aparecem aquelas manchas pretas na nossa casa, que são os bolores, que a gente tem que tomar cuidado, que são fungos, que podem também desenvolver um processo alérgico. Tem muita gente que sofre de alergia nesse período mais chuvoso aqui, principalmente no Recife. Por quê? Graças a esses funguinhos aí que entram no nosso nariz, professora Márcia, e aquele espirra. Todo mundo começa a espirrar. Triste. É horrível. Eu mesmo tenho um problema muito sério quando aparece. Às vezes em alimentos, né, professora Sinara? Isso. Quando a gente deixa bem fácil a gente encontrar, quando a gente deixa algum alimento ali, ó, esquecido, né? Aquele pãozinho que aparece aquelas manchinhas pretas que as pessoas ainda insistem em comer. Aquilo pode causar, tá, gente, uma intoxicação alimentar. Então tem que tomar muito cuidado com esse alimento. E olha só, a gente vai falar hoje dos protozoários que não deram tempo para a gente finalizar na última aula. A gente falou que os protozoários, por ser uma classe nova, naqueles reinos dos seres vivos, lembra que eu mostrei aquele reino para vocês? Então, ainda está se descobrindo muita coisa sobre eles. E eles não estão oficialmente nos livros ainda como seres decompositores, mas eles também fazem parte desse processo. E olha só, os protozoários são micro-organismos com uma única célula. Vivem na água e perto de seres em decomposição. Por que eles são importantes para o nosso meio ambiente? Porque graças a esses seres, eles servem como indicadores na qualidade do ambiente e a presença de muitos protozoários indica que aquele ambiente está ecologicamente saudável. Então, se faz um teste na água e se vê a quantidade de água por mililitro que se tem dentro daquele local. Se tiver muito protozoário, significa que aquela água ali está boa. Se tiver pouco protozoário, não é um local adequado para a gente entrar, nadar, conviver ali. Então, ele é muito importante para a nossa natureza, tá certo? E os protozoários são seres microscópicos, mas eles também servem de alimento para outros seres. E também eles comem uns aos outros, professora Márcia, porque existem vários protozoários diferentes, como existem vários animais diferentes, tá certo, gente? Lembra que eu estou falando de dois seres diferentes aqui, ó, de dois reinos. O reino animal é um, que é o reino Animalia, e o reino protista é o outro, tá certo? É outra coisa. Então, olha só, milhões desses protozoários são encontrados nos oceanos e mares, onde serve também para alimentos dos animais marinhos. Olha só que interessante, eles também são muito importantes. E você sabia que os protozoários ajudam, olha, aqui, ó, na formação das rochas, gente. Olha só que legal. Essa parte aí, quando eu estava pesquisando, eu descobri. Eles ajudam na formação daquelas rochas sedimentares. Olha que interessante. Então, certos protozoários, como os foraminíferos, revestidos por carapaças minerais, quando morrem, acumulam-se no fundo dos mares e oceanos, contribuindo para a formação das rochas sedimentares. Tá vendo que os protozoários também são muito importantes para a natureza? E olha só, esses bichos todinhos que a gente falou, eles são importantes para quê? Para esse processo de decomposição, hein? Então,
Na ecologia, chama-se de decompositores quem atacam os restos de seres vivos, excrementos em geral, matéria orgânica dispersa no meio. Então, a gente está falando agora da parte ecológica. A gente percebe que ela é essencial, eles são seres essenciais no processo da nossa cadeia alimentar em geral. E na ecologia, ele também serve como uma limpeza desse meio ambiente, tá certo? Eles são decompostos, eles se decompõem em sais minerais, água e dióxido de carbono, que depois são utilizados pelos produtores no processo natural de reciclagem. Gente, lembrem-se, a gente está falando que é uma coisa natural, não é uma coisa do outro mundo que a gente está falando aqui, não. Isso é um processo natural da nossa natureza, tá certo? E os seres humanos, como são, muito inteligentes, já conseguiram captar essa energia para o uso da sociedade. E a captação dessa energia é feita daquela usina que eu falei para vocês, a usina de biomassa, que eu mostrei esse layout aqui para vocês, olha, que dá para entender mais ou menos como é que funciona esse ciclo, esse processo na produção da energia. Aqui estão as árvores, as plantas, que são produzidos produtos de madeira através dessas árvores e plantas aqui. Com esses produtos e esses restos de árvores, eles criam essa biomassa, que é uma massa, que é uma mistura com todos esses ingredientes. Esse ingrediente vai aqui, para a usina da biomassa, e quando chega lá, ele faz esse processo de queima, da própria decomposição natural dessa biomassa, e ali ele libera o quê? O gás carbônico, ele libera a água e ele libera a energia, que ele consegue captar essa energia e utilizar essa energia no nosso dia a dia, como a gente pode estar vendo aqui, na televisão, numa lâmpada, no que você usa energia em casa. E esse CO2 vai para quem? Vai para as plantinhas, porque eles precisam do CO2 para poder produzir e fazer o processo da fotossíntese. Então, o ciclo aí, está completo. Eita, estou passando direto. O ciclo aqui, está direitinho. Mas isso não significa dizer, professora Márcia, que a gente pode estar maltratando a natureza, né? Tá cortando árvore de qualquer forma para estar fazendo ciclo de biomassa, não é? De forma alguma, muito pelo contrário, né? A gente tem aqui preservar, né, minha gente? E tem várias formas da gente preservar aí a nossa natureza, inclusive aquele lixinho, né, que a gente gosta, que acha que é tão insignificante, aquele papelzinho, por favor, não joga, né, porque aí também é uma forma de você preservar a natureza. É verdade, professora Márcia. E agora, olha, a gente está organizando aqui, porque a gente vai ter o nosso joguinho. Oba! Nossos alunos gostam de jogar, né? Gostam, então, sim. A gente vai jogar agora, gente. Se prepara aí. Aí eles falaram mais alguma coisa, professora Márcia? Falaram aqui, né, sugestão, até barata aparecer. Entendesse? Pois é, sobre aquele bicho, mas vamos embora. Então, vamos jogar aqui no WordWall? Olha só, minha produção maravilhosa aqui já colocou o jogo pra gente, que é sobre ser compositores e decompositores. Olha, tá embaralhando, tá vendo? Tem um embaralhamento aí. E a gente vai ter que achar as cartinhas que combinam. Então, eu vou abrir aqui a primeira e a segunda. Aqui eu tenho um leão e aqui ele tá... decompositor, eles não são, o leão não é um ser decompositor. Vamos abrir agora a terceira. Produtor com a quarta. Consumidor. Também não combina. Mas peraí, professora Márcia, eu acho que teve um que apareceu aqui que ele era consumidor. Será? Será que nossos estudantes vão dizer? Então vamos esperar para ver se eles falam. Vamos abrir aqui essa de baixo, que é a quinta. Que é uma árvore. Eita, vamos parar. O Bruno falou em leão, viu? Olha aí, o Bruno tá ligado. Mas agora, Bruno, a árvore é o quê? Já apareceu aqui o que a árvore é. Ela produz o seu próprio alimento. Então, a árvore é um ser o quê? Ninguém, professora Márcia? Estou aguardando, viu? Gente, a árvore é o seu o quê? Eu já falei tanto isso aqui. Produtor. Muito Bruno bem, então a gente vai aqui. abrir esse daqui, que tá no terceiro, produtor. Olha, match, muito bem, combinou. Vamos abrir agora esse daqui, que é o quê? Produtor de novo. Vamos abrir a próxima.
Um sapo. O sapo é produtor? Não, ele é consumidor. E já que ele é um consumidor, e eu vou pegar, deixa aí, ó. Então, a gente vai abrir o sapinho novamente e vai abrir lá da pontinha. Olha só. Consumidor. E ó, deu match. Então, vão me ajudando aí. Vamos abrir esse aqui agora, que é o seixo consumidor, com esse daqui de baixo. Bolô, mofo? Não, não é consumidor. Vamos abrir aqui o próximo agora. Bactérias, com o próximo dali. Girassol. Não, não é. Então, vamos abrir ali da ponta. Decompositor. E aí, gente? Apareceram 2 decompositores aqui, professora Márcia. Será que eles vão lembrar de pelo menos um? Eu já esqueci onde estão. Ainda eu me lembro. Mas será que eles lembram? Não sei, estou esperando aqui a resposta. Onde está, hein, minha Então, gente? vou pedir para minha produção abrir algum desses 2 aqui. A Bruna botou aqui bactéria aqui. Bactéria, um C decompositor. Agora, esse onde de baixo. está? Esse daqui. Oh. Aqui tem o bolô. Só que não deu match aqui, sabe por quê? Porque ele quer da mesma cor. Então, vamos tentar o próximo? Clica aí, bactéria que está no marronzinho, ali ó, com decompositor, mas todos os 2 são decompositores, tá? Então, vamos abrir o primeiro para ver se a gente acha qual é o primeiro? O leão primeiro, eita, eu leão. lembrei do leão. E o leão, ele é o quê? Ele é um ser consumidor, como disseram, né? Isso. Então, vamos abrir esse daqui da ponta? Olha aí, ó. Consumidor, tá certo? Então, vamos já, a gente já tá fechando aqui o nosso jogo, ó. A gente vai abrir esse aqui de cima. Decompositor. Quem foi o decompositor que estava faltando aqui? Foi o bolô, não é? Ele tá aqui embaixo, olha. Bolô, ó, deu match. Perfeitinho. E para finalizar, a gente vai abrir aqui essas 2 últimas cartinhas, professora Márcia, que é o produtor com o girassol. Olha, gente, esse joguinho foi legal, não foi, professora Márcia? Muito legal. Eu só tenho que exercitar um pouquinho mais a minha memória, mas o jogo é legal. Isso mesmo, gente. E olha só, se quiserem jogar, tem um QR Codezinho aqui, olha, se aponta o seu celular para esse QR Code, ele vai abrir lá o jogo do Word Wall e você consegue jogar, tá? Agora, vocês lembram que eu mostrei para vocês uns livrinhos que eu queria que vocês entrassem lá na árvore? Olha só, são esses 2 livros aqui, ó, que falam sobre esse mundo dos seres decompositores, que é do Dudu, do professor, e o incrível mundo dos fungos. Então, entra lá na árvore e dá uma lidinha nesse material. E a nossa atividade do dia é vocês recriarem uma cadeia alimentar como essa daqui, ó, que eu tô colocando aqui para vocês, tá? Vocês vão tentar fazer essa cadeia, porque a gente já falou bastante de cadeia alimentar. E agora a gente vai se despedindo, professora Márcia. Então, vamos dar aquele, ó, um cheiro grande no coração de vocês, né, Sinara? Isso mesmo. Um beijo grande para vocês e, ó, até a próxima aula. Tchau, tchau.